Então, a aula de hoje, estabilidade e medidas de controle postural. Pessoal, eu falo isso toda aula, lembrem, né? Esse é um curso introdutório, vocês não pensem que vocês vão assistir uma aula aqui de meia hora sobre esse tema e sair experts, né? Muito pelo contrário. Eu imagino que essa aula instigue vocês muito mais a estudar mais para compreender os temas do que propriamente, né, já sair por aí querendo aplicar qualquer conceito daqui. Então, vamos com calma, né? Mas a gente vai chegar lá. Vocês com certeza vão ter a oportunidade de aprender ainda mais depois desse curso. A única coisa que eu peço para vocês, né, toda aula eu digo, se inscreve no nosso canal, dá uma força aí para divulgar. O nosso objetivo é compartilhar, né? Não tem monetização, não tem nada, e nem vai ter, né? Não é essa a minha meta. Então, dá uma força aí, divulga para os colegas também. E óbvio, né? Acessem o material de apoio. A gente deixou um site lá bem bonitinho para vocês, né? Com tudo detalhado, então deem uma olhada, confiram. Eu tenho certeza que vale a pena dar uma olhadinha lá, certo? Então, tá aí o link, também tem nas descrições dos vídeos, né? Muito fácil de achar. Façam que nem o Homer aqui, né? Neuromec TV na cabeça. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os princípios de estabilidade que nos ajudam a entender um pouquinho como avaliar, né, e por que até mesmo o corpo da gente, por que funciona de algumas maneiras, e as relações com manutenção de posturas. Eu também vou mostrar algumas ferramentas para vocês de avaliação de controle postural, que é um tema, daria um curso completo só controle postural, mas hoje a gente vai ter uma introdução breve sobre como funciona e algumas aplicações práticas, certo? Lembrem alguns conceitos fundamentais que a gente já viu até agora, né? Nós vimos o conceito de centro de massa, que foi a última aula, né? Como eu falei, é um conceito que ele é complexo de aplicar ele, né? De calcular, de definir matematicamente, mas ao mesmo tempo o conceito teórico dele é bastante fácil de entender, né? Então eu dei o exemplo do tijolo lá, né? Dividindo a metade da massa para um lado e para o outro, no corpo mais ou menos assim que funciona. E a gente vai começar a falar um pouco desse centro de massa hoje em função do movimento, né? Nossas aulas começam agora a considerar o corpo em movimento. Falamos também da força-peso, né? Eu usei a força como exemplo para as aulas anteriores, porque ela é um vetor, então nós tivemos os cálculos vetoriais, enfim, né? Então estejam claros esse conceito, o que é a força-peso, onde é que ela está aplicada, qual que é a orientação e direção do vetor, e as condições de equilíbrio, né? Que foi uma aulinha pesada, né? Com um pouquinho de matemática, mas também nada assim do outro mundo, né? Vocês podem olhar a aula de novo, revisar aí com calma. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês a frisar ainda mais, né? Fixar ainda mais essa aula de hoje. Então, o que é estabilidade, né? Eu comentei com vocês que a gente costuma usar o termo equilíbrio, né? Só que o equilíbrio significa a ausência total de rotações e translações. E às vezes não é bem isso que acontece, né? Então, no nosso corpo, a gente usa esse termo estabilidade para refletir a manutenção de uma postura mais ou menos estável, né? A gente poderia dizer um quase estático, digamos assim, né? E vocês vão encontrar bastante variabilidade na forma como alguns autores e autoras falam sobre isso. Então, vamos pegar um exemplo mais amplo. Imagina a Torre de Pisa, né? A Torre de Pisa, ela tem uma inclinação que é impressionante, parece que vai cair mesmo, né? Mas aí eu pergunto para vocês, não vou perguntar por que ela não cai, né? Não é essa a questão. Eu pergunto para vocês, já pararam para pensar onde é que está o centro de massa dessa torre? Né? E como que ele está interagindo com essa manutenção dessa posição? Então imagina que a gente vai considerar a Torre de Pisa como um bloco, né? Vamos pensar que ela tem massa uniforme para facilitar a nossa vida hoje aqui, né? Então eu fiz um desenho em cima dela representando uma estrutura, um retângulo aí que seria a torre. E eu já tracei uma diagonal aqui no slide e tracei a outra. Por que eu tracei essas duas diagonais aqui? Porque quando o objeto tem massa distribuída uniforme, eu consigo calcular o centro de massa pelo centro geométrico. Então, mais ou menos, achei onde é que é o centro geométrico aqui, né, dessa torre. E eu posso dizer que o centro de massa está posicionado ali e é nele que tem origem a força-peso. Então, reparem que apesar da inclinação, né, a força-peso está projetada ainda dentro do apoio da torre. Deixa eu marcar aqui para vocês, tá? Então, aqui seria a base de apoio da torre, né, esse pedaço aqui. Então, a força-peso ainda está dentro da base de apoio. E essa força-peso está projetada dentro da base de apoio, é muito importante para a estabilidade, inclusive nossa em humanos, né? Então, é disso mais ou menos que a gente vai falar um pouquinho hoje, certo? Então, a estabilidade tem 4 princípios, por assim dizer, né? O primeiro é o princípio da base de apoio, então eu acabei de dar o exemplo, né? E vocês já sabem, o bom, pessoal, é que biomecânica é tão aplicado, né?
muita coisa já vivenciam. Se vocês estiverem fazendo um exercício na academia lá de musculação, por exemplo, né, com pesos, qual que é a estratégia que vocês usam para se equilibrar, vamos chamar assim, né, melhor? Muita gente vai lá e afasta os pés, né? Por que tu afasta os pés? Tu afasta os pés porque com isso tu aumenta a tua base de apoio. Então, a base de apoio ela é muito importante para a estabilidade. E aí por isso que a gente tenta aumentar essa base de apoio. Certo? Esse é um princípio. O outro princípio é a altura do centro de massa. Então, já que a gente entendeu o que é o centro de massa e quais as aplicações dele na aula anterior, né? Dê uma olhadinha depois lá no vídeo. Vocês vão ver que quanto mais baixo o centro de massa estiver, melhor para a estabilidade, né? Então, quando vocês estão jogando vôlei e vocês vão receber a bola, né, num saque, uma cortada, algo assim, vão receber com uma manchete, por exemplo, o que a gente assume de postura? Vocês fazem um meio agachamento. E esse meio agachamento, ele aumenta a estabilidade, porque ele abaixa o centro de gravidade, né? Ou o centro de massa, lembre, a gente vai tratar aqui como sinônimo, né? Nas lutas também, muitas vezes, na hora de um ataque, a pessoa, ela flexiona o joelho. Então, quanto mais baixo tiver o centro de massa, mais estável. Claro, pessoal, que a gente não pode pensar assim, então para mim caminhar, seria melhor eu caminhar agachado para ficar mais estável se eu tiver problema. Não, não é isso, tá? A gente está falando aqui sobre a manutenção de uma postura. E outras coisas, se você pensar em muitos equipamentos e materiais do dia a dia aí também funciona assim. Os carros têm o centro de massa mais baixo, muitas construções também acabam usando esse princípio. Então, esse é o segundo, é a altura do centro de massa. O outro princípio é a massa. E aqui tem uma coisa interessante, porque o fato é que a distribuição dessa massa influencia muito a estabilidade. A gente vai falar disso na aula de cinética angular, sobre o momento angular. Tá? Mas o princípio inicial é que quanto maior a massa, mais estável. Então imagine que vocês têm que mudar de lugar um saco de arroz de 5 quilos e um de 50 quilos. Qual vai ser mais fácil vocês mudarem de lugar? O de 5 ou o de 50? Vai ser o de 5, né? Porque ele é mais leve. Mas no corpo humano não é só a quantidade de massa o fator, porque se vocês forem para a literatura, vocês vão ver que a obesidade, que é o aumento da massa, ela é ruim para o controle postural, né? Então não bate aqui. Então tem muito a ver com a distribuição da massa também, certo? E o quarto princípio é a linha de ação da força-peso. Então aqui na figura que eu deixei ilustrada aqui do lado, que por enquanto a gente está trabalhando com a torre de Pisa, ó. Então aqui esse vetor que representa a massa, né, o centro de força-peso, da torre, vocês vão ver que isso aqui, ó, é a linha de ação do vetor. E essa linha de ação está dentro da base de apoio, né? Então, se essa linha de ação tivesse fora, se ela tivesse mais inclinada, sei lá, se o centro de massa tivesse aqui, por exemplo, né, ele estaria nessa orientação. E aí o que ia acontecer? Ele ia estar fora da base de apoio. E aí essa linha de ação ia aumentar a estabilidade porque ia gerar um torque. Aí começam as interações de conceito que vão ser importantes a partir dessa aula. Então, vamos voltar ainda antes de complicar, né? Vamos falar um pouquinho mais simples. Imagina boliche, né? Eu acredito que muita gente que está acompanhando o curso aqui já teve a oportunidade de jogar boliche alguma vez, né? É bem legal, né? E o objetivo é derrubar os pinos, né? Então vocês vão pegar essa bola, vão jogar ela contra o pino e querem derrubar ela. Mas como que é o pino, né, do boliche? O pino do boliche, ele não tem massa distribuída de maneira uniforme. O pino do boliche tem muito mais massa na parte de baixo dele. Isso faz com que o centro de massa do pino seja mais baixo. Então, o que acontece com a estabilidade dele se o centro de massa é mais baixo? É maior, né? Também, se o centro de massa é mais baixo, aqui, ó, olha só onde ele está nessa distância aqui ó, do chão. Se ele é mais baixo, a linha de ação da força-peso vai ser muito difícil ela sair da base de apoio, tá? Ela ser projetada fora da base de apoio. Então imagina o seguinte, imagina que se esse pino tivesse desenhado aqui em cima, vou desenhar ele de maneira mais simples, tá? Bem mais simples. Tá aqui ele, né? E em vez do centro de massa estar nesse ponto, ele tivesse aqui, ó, lá em cima, né? Então tá aqui ó, o vetor da força-peso do pino. Aí imagina que vocês inclinassem esse pino aqui um pouquinho, né? Então vamos lá. Vocês viram como eu desenho bem, pessoal? É impressionante, né? Então imagina que vocês inclinassem esse pino aqui, ó. O centro de massa dele agora está no mesmo lugar, né? Mas olha onde está a projeção da força-peso, aqui a linha de ação da força-peso. Totalmente fora da base de apoio. Então, o que acontece? Como o nosso ponto de apoio é aqui no chão, olha a distância que eu tenho da força sendo aplicada. Isso vai gerar uma tendência ao pino rodar, cair, né?
Só que como no desenho ele está aqui embaixo, olha, eu posso rodar esse pino e essa linha de ação ainda vai ficar por muito tempo dentro da base de apoio aqui. Isso vai tornar difícil de derrubar o pino. Então essa é a sacada, né, para que seja mais difícil de atingir lá o pino, de derrubar. Então eu consigo ver no pino do boliche os princípios de estabilidade. Eu tenho a altura do centro de massa aqui, né? Eu tenho a base de apoio em amarelinho que eu pintei aqui para vocês. Quais mais são os princípios da estabilidade? Eu tenho a linha de ação da força-peso, está aqui passando, né, ainda dentro da base de apoio. E eu tenho a distribuição da massa ao longo do pino, sabendo que tem muito mais massa nessa parte de baixo dele aqui do que na parte de cima. Então, essa organização, digamos assim, né, física do pino, faz com que na hora de fazer o strike lá seja tão difícil, né? Às vezes o pino vai, balança para um lado para o outro, né, e não cai. Então, de certa forma, a gente pode então manipular esses princípios, né, para tornar um objeto mais ou menos estável. Então, tem um exemplo bem interessante que eu uso nas aulas, né, aqui, nas aulas presenciais para ilustrar, que são as torres de eletricidade, né? As torres de eletricidade, elas têm uma base bem larga, né, e aí elas têm um formato, sei lá como é que chama esse formato, mas ela vai afinando para lá em cima ela ser mais fininha, mais leve, né? Então isso faz com que o peso de todo aquele ferro, aço, sei lá, esteja bem baixo, né? E imagina só, no corpo humano isso também funciona, né? Então a gente vê aqui os bichinhos, né? Os gatos, os cachorros e os humanos, então, com diferentes alturas do centro de massa. Claro, proporcional, pessoal, à estatura, né, do animal. Mas vejam que com 4 patas no solo, a área de apoio, né, do cachorro, mesmo do gato, ela pode ser maior do que a área de apoio do humano. A diferença é que nós podemos conscientemente mudar isso, né, para aumentar a estabilidade. É quase que um instinto assim, né, de assumir essa postura quando eu preciso ter maior estabilidade. E aqui embaixo eu já vou mostrar para vocês alguma coisa que vai aparecer nas próximas aulas, e hoje eu vou comentar um pouquinho depois, que são as medidas de controle postural. Então reparem que aqui tem desenhos, né, ilustrando uma ferramenta que a gente chama um nome meio complicado, estabilograma, né, que é uma medida a partir de forças e momentos, né, das oscilações corporais ao longo do tempo, e a gente usa isso para quantificar, né, a estabilidade. Mais adiante, ainda hoje na aula, eu vou comentar. Então, muito bem, vocês viram, são 4 princípios, né, da estabilidade, ok? É assim que funciona para a gente tentar ficar, né, numa postura estável, e dentro dessa postura eu vou estar tentando sempre manter somatório de forças igual a 0 e somatório de torque igual a 0, para que o meu corpo não tenha translação e tampouco tenha rotação. Mas aonde mais nós observamos essas características de estabilidade? No esporte nós podemos usar muitos exemplos, né? Então, essa figura ilustra uma posição de largada na natação, né? Então aqui, o atleta ele se inclina à frente porque ele quer projetar o corpo dele da melhor forma possível para produzir força. Então deixa eu pegar minha caneta de novo aqui, porque ele vai empurrar esse bloco aqui, né? Ele vai empurrar esse bloco e esse bloco, essa parte e essa parte do bloco, para que pela terceira lei de Newton, que a gente já vai chegar nelas daqui a algumas aulas, ele tem uma força de reação que ajude a propulsão dele para o salto. Só que, olha só, ele tem a massa corporal, e se o centro de massa que eu representei aqui, né, pessoal, é uma posição estimada aqui, tá? Se a linha de ação dessa força-peso estiver muito à frente, digamos que, sei lá, se ela tivesse deslocada alguns centímetros mais para frente aqui, ó, o que ia acontecer se o peso dele tivesse projetado mais ou menos por aqui, ó? Eu tenho um ponto de apoio e eu tenho uma força. Então, eu tenho um ponto de apoio aqui e perpendicular a ela eu tenho uma força sendo aplicada. Qual é o conceito que começa a aparecer aqui? Uma força multiplicada por uma distância. Isso aí, é o torque, né? Eu estou fazendo de conta que todo mundo está aprendendo 100% no curso aqui, pessoal. E eu sei que não é bem assim, né? Mas eu estou tentando. Então, olha só. Esse torque, se ele for muito grande, eu não vou conseguir contrair os meus músculos para gerar um torque contrário. E aí o atleta cai, né? E antigamente na natação os caras arriscavam muito, porque se queimasse a largada não tinha problema, voltava, né? E hoje não, hoje a regra é se queimar a largada, tá fora da prova. Então é um desafio muito grande essa manutenção de postura. Mas tem situações também mais do dia a dia, por exemplo, na ginástica, na fisioterapia, né? Para manter posturas. Então, quando mantém uma posição como essa da imagem, fica difícil. Aí por que fica difícil aqui?
centro de massa está tranquilo, entendeu? Ele está posicionado aqui, ele está projetado, né, dentro da base de apoio. Só que qual que é o problema? Reparem que a menina está com uma das mãos, um dos joelhos e o pé posicionado no solo só. Os outros dois membros, né, a perna e o braço, não estão em contato com o chão. Então qual que é o desafio aqui? O desafio é diminuir a base de apoio. Então diminuir a base de apoio acaba também nos ajudando a aumentar a intensidade do exercício muitas vezes. Para quem tiver dúvida, experimenta fazer o exercício aí um tempo. Olha, outro exemplo muito utilizado também hoje em dia, né? Pega um rolo de alta densidade, que o pessoal chama de foam roller, né? Então pega um foam roller, que é isso aqui, para quem não está acostumado, né? E duas posturas, os pés um pouco mais afastados, reparem, né? Que está um pouquinho mais afastado. E ela está deitada sobre o rolo, com o rolo alinhado com a coluna, né? E aqui no outro exemplo, ela aproximou os pés e o rolo está apoiado lá mais ou menos na cintura escapular, certo? Então, será que mudou dessa postura para essa de baixo aqui, a posição dos pés, será que afetou a estabilidade? Com certeza. E afetou por quê? Porque mudou a área de apoio. Então, o que eu quero mostrar com esses exemplos é que muitas vezes mudar a carga de estímulo no exercício pode ser feito com uma variável mecânica, mudando uma variável mecânica como essa. Eu dificulto mais o exercício. E aí, se a gente partir aplicando esses conceitos para uma situação em movimento, de manter posturas, os desafios eles aumentam, né? Então, manter a postura em pé desafia alguns princípios da estabilidade. Então, quais são os que são desafiados mais, que vocês acham, né? Será que tem algum que é desafiado mais? O que vocês acham? Imagina caminhando. O que acontece quando a pessoa começa a caminhar? Primeira coisa é que a base de apoio muda, né? Tu levanta um dos pés. Então tu diminui a base de apoio. E tem muita gente estudando isso, né? Como que o nosso corpo responde a isso. Então vamos lá. Quando eu estou caminhando, além dos princípios de estabilidade que eu já mostrei, existem outros fatores que influenciam. E aí é uma parte muito legal que, enfim, seria também outro curso aqui para a gente comentar, né? De repente, no futuro, a gente pode fazer algumas atividades sobre isso, né? Que eu tenho que pensar o seguinte, quando eu estou mantendo uma postura, não é só a questão do centro de massa, da posição dele, da altura, da linha de ação, da força-peso. Eu também tenho outros fatores que me ajudam ou atrapalham, né? Por exemplo, eu tenho a visão. Tem gente que diz, a visão conta por 70% da estabilidade. Pessoal, isso aí é neuromito, entendeu? Não existe essa relação quantificada exata. Isso depende de muitos fatores para alguém dizer que é assim que funciona. E tampouco para ter um testezinho que tu faz e te mostra e diz, é 30% disso, 20% daquilo, 50% daquele outro. Muito cuidado. Então, eu não vou entrar nesse debate nesse curso, mas vocês têm que ser muito críticos quanto às evidências que vocês leem, certo? Bom, voltando. Outra fonte de informação para o meu corpo manter postura, sistema vestibular. Principalmente as informações de aceleração do corpo, posição da cabeça, né? Outra fonte, sistema sensorial, né? Os mecanoreceptores, receptores articulares, enfim. Então pensa que, junto com aqueles princípios mecânicos, essas informações estão entrando para uma cadeia de processamento que vai envolver a produção de comandos motores, que vão ser as respostas, né, para as alterações biomecânicas. Então, quando a minha postura muda, são esses sensores todos aqui, né, que me ajudam a detectar. E aí, com isso, eu tenho que combinar minha resposta motora com os meus parâmetros mecânicos e com as informações de regulação, vamos dizer assim, né? Porque essas informações que a gente chama de entradas sensoriais, elas são muito importantes para nos ajudar a entender como que a gente está interagindo com o ambiente, porque os movimentos são muito rápidos, né? Se eu tivesse que pensar conscientemente tudo, eu ia demorar muito tempo para fazer as posturas, né? Para fazer os movimentos. Então tem alguns mecanismos que são mais automatizados. E esse é um tema para quem gosta de estabilidade e controle postural. Tem bastante material, inclusive bastante coisa em português, e eu recomendo vocês depois darem uma olhada no material complementar que eu deixei no site. Mas aí o meu objetivo hoje aqui para vocês não é dar uma aula sobre controle postural completa, é mostrar para vocês alguns caminhos. Então vocês já viram que a manutenção de posturas em geral envolve os princípios da estabilidade. Esses princípios se somam, né, à disponibilidade de informação sensorial que o meu corpo tem para manter posturas em geral. Só que a gente não avalia posturas em geral quando a gente está querendo avaliar a estabilidade corporal. A gente opta por algumas tarefas posturais que nos ajudam a entender melhor a capacidade de resposta daquele sujeito
alguma perturbação, algum estímulo que tire ele de uma condição de equilíbrio, digamos assim, né? E como é que eu posso, então, quantificar isso? Bom, tem várias formas, né? Eu vou mostrar algumas aqui. Algumas são bem práticas, na verdade, né? E bem fáceis de aplicar. Então, por isso, pessoal, que, de novo, né? Vocês têm que levar a evidência para a prática. E, às vezes, não é tão difícil quando vocês pensam. Então, por exemplo, tem um testezinho que chama de alcance funcional. Talvez varie um pouco a nomenclatura de acordo com a referência. Mas a metodologia é a mesma, né? Qual que é a atividade aqui? O sujeito é posicionado em pé. Eu estou falando aqui nessa figura. Deixa eu linkar, né? Estou falando aqui, então ele é posicionado em pé, ele faz um movimento de flexão do ombro, né, estendendo o cotovelo, e vocês têm então uma postura que define uma posição inicial, está aqui ela a posição inicial. A partir disso, sem levantar os calcanhares do chão, a pessoa deve levar o corpo à frente, inclinar o tronco à frente, estendendo os braços, olha só, chegando no máximo que conseguir à frente. E isso vai gerar uma posição B. E aí vocês vão fazer a diferença entre A e B, correspondendo então ao índice de avaliação que vocês estão buscando no alcance funcional. Então vão ser tantos centímetros, né? Agora, essa tarefa, ela é simples de fazer a medida, mas ela é muito desafiadora. Porque olha só, vamos pegar essas duas imagens que eu trouxe aqui embaixo. Ó. Quando o sujeito ele inclina o corpo à frente, deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui para não confundir vocês. Então vamos imaginar, pessoal, que o centro de massa está aqui, ó, nesse pontinho azul que eu pintei, certo? Então a linha de ação da força-peso está mais ou menos por aqui, né? Então vamos lá, princípio de estabilidade, a altura do centro de massa, distribuição da massa do sujeito, base de apoio, que é o pé, né? Até esse bonequinho que está com o pé bem grandinho, né? Base de apoio e distribuição e linha de ação e distribuição da massa. Beleza. Mas agora olha só o que acontece quando ele inclina o corpo à frente. O centro de massa continuou no mesmo lugar, mudou muito pouco, né? Mas a linha de ação da força-peso, ó, eu desenhei aqui, ó, me esforcei para fazer ela retinha, acho que deu. Então olha só como ela mudou. Na primeira imagem aqui, ó, estava passando mais ou menos, né, bem no tornozelo, né? Então estava muito tranquilo. Por quê? Porque quando eu inclino meu corpo à frente, eu estou trabalhando muito com o tornozelo, né, para fazer essa inclinação. E aí, se a força está atuando no eixo de rotação, lembra da aula de torque? Se a força atua no eixo de rotação, não tem torque. Ou se estiver muito próximo, o torque é muito pequenininho. Então quer dizer o quê? Se ele oscila o corpo para frente, o peso dele gera um torque para rodar o corpo para frente. E os meus músculos têm que gerar um torque contrário para segurar a postura, certo? Então, se o torque que o meu corpo está oferecendo é pequeno, o torque que o meu músculo tem que fazer também é pequeno. Então, manter uma postura em pé, para a maioria das pessoas é muito fácil. Envolve pouca força. Mas imagina o momento em que vocês precisam inclinar o corpo à frente. E aí, olha só para onde foi a força-peso aqui, ó. Em relação a... Vamos pegar o tornozelo como referência aqui, né? Ou a ponta do pé como referência. Olha só, mudou muito. Então, isso faz com que o corpo queira rodar nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer muita força muscular do contrário. Então, se vocês já fizeram essa tarefa, vocês já entenderam o que eu estou falando. Se vocês não fizeram, vocês podem fazer o que eu faço na aula com os alunos. Para o vídeo aqui, né? Quer dizer, na aula não tem vídeo, né? Mas eu paro a aula, fiquem de pé, coloquem a mão do lado do corpo solto e inclinem o corpo para frente. Vocês vão ver que vocês vão fazer muita força na ponta do pé aqui. Por quê? Porque vai ser o ponto onde vocês vão estar aplicando força para tentar gerar um torque contrário, né? E muitos não vão conseguir alcançar muito à frente. Então vocês podem brincar um pouco aí e fazer essa tarefa para observar como a linha de ação da força-peso, que é o que está variando aqui, ela nos desafia, né? Outro teste também, bastante simples e validado, pessoal, isso aqui tem vários estudos que usam essa ferramenta, é o teste do apoio unipodal de 30 segundos. Então o teste consiste em uma postura padronizada, né, com o braço ao longo do corpo ou cruzados na região do peito, como a imagem que está mostrando o rapaz, né? Vocês vão dizer o seguinte, olha, flexiona um dos joelhos, né? Eu até tenho dúvida se aqui ele está na postura certa, né? Eu acho que o ideal seria a coxa dele estar paralela à outra coxa, aqui as duas coxas uma do lado da outra, né? Mas pode ser uma variação do teste, não tem problema nenhum, é só olhar o protocolo, né? O fato é que ele vai ficar com um pé só de apoio no chão. Isso vai diminuir a base de apoio dele e também varia um pouco a distribuição da massa. E com isso fica mais difícil. Então, se a pessoa ficou 30 segundos, beleza.
Agora, se ela não ficou 30 segundos, vocês têm um indicativo, que vocês podem sempre comparar antes e depois de uma intervenção, uma avaliação, uma terapia. E vocês podem fazer de olho fechado. Eu desafio vocês a fazer de olho fechado, porque a maioria das pessoas não consegue ficar mais do que 5, 10 segundos, né, sem perder o equilíbrio, digamos assim, né? Então, também é uma atividade prática interessante de fazer com as turmas. Outra ferramenta também bastante utilizada é a escala de Berg. Então, Berg desenvolveu essa escala para avaliar idosos, pessoal. Então, assim, ó, cuidado, os métodos de avaliação, muitos deles são específicos para alguma população. A escala de Berg, ela é específica para idosos. Então, não vai funcionar vocês usarem a escala de Berg com criança, tá bem? Fiquem atentos nisso. Então, como é que funciona a escala de Berg? Tem uma série de tarefas que o sujeito tem que fazer, né? Por exemplo, a tarefa número 1, da posição sentada para a posição em pé. Então, a pessoa vai estar sentada numa cadeira e vocês vão dizer, por favor, levante-se e tente não usar as mãos. E vocês vão observar como é que a pessoa levantou. Então, digamos que vocês observem que a pessoa levanta e faz assim, ó. Número 1, né? Ela necessitou de ajuda mínima para levantar-se. Tipo, ela deu aquele apoiozinho no braço da cadeira assim para dar aquela empurradinha. Então, vocês vão marcar um ponto. Depois, no final das tarefas, são 14, se não me engano, vocês vão chegar a uma pontuação. E aí vocês vão ter uma referência, se aquela pontuação indica que aquela pessoa tem uma estabilidade comprometida ou não. Então a escala de Berg é muito usada para idosos, né? E você certamente, quem está fazendo curso de fisioterapia, educação física, em algum momento vai usar ela. E o outro método que eu vou comentar, né, é um método que a gente chama é mais um método de laboratório, né? Porque ele envolve uma quantificação usando equipamentos um pouco mais complexos, como plataformas de força. Plataformas de força são equipamentos que medem a força que vocês aplicam no solo. Eu vou falar delas mais adiante na aula de cinética, né? E elas nos permitem, então, identificar como que vocês estão lidando com a perturbação da mudança de postura. Então, olha só, esse modelo, esse desenho de diagrama de corpo livre aqui, ele representa como que o centro de pressão é calculado, que é o COP, que vocês leem nos artigos muitas vezes, né? Escrito COP. COP vem do inglês, Center of Pressure, certo? Então, aqui vocês têm a força-peso com a linha de ação dela atuando, certo? Tá aqui. Então, vocês vão ter o COP calculado a partir da segunda condição de equilíbrio do somatório dos torques. Então vamos lá, o corpo humano, através do seu centro de massa, ele aplica uma força em uma determinada distância em relação ao meu eixo de rotação, certo? Da articulação, e isso gera um torque. Para mim ficar em equilíbrio, eu tenho que somar isso com então vou botar aqui o torque do peso, vamos dizer assim. Eu tenho que somar com o torque de resposta, né, do meu músculo, e tem que ser igual a 0. E esse torque de resposta, ele vai envolver então a aplicação de força no solo, nos meus pés, para que o meu músculo consiga ter um ponto de apoio para gerar o torque contrário. Então eu consigo ver o quanto que essa distância está mudando. Então quanto mais ela variar, quer dizer que estava mais difícil para mim manter a postura, porque eu tive que responder à oscilação do meu centro de massa. Então eu consigo mostrar essa relação entre a oscilação do centro de massa e a oscilação do centro de pressão, que é o ponto onde eu estou aplicando força no solo, o ponto da resultante da força. Isso a gente consegue quantificar e expressar em números, né? Então tem alguns autores que dizem, por exemplo, que em sujeitos saudáveis, por exemplo, essa oscilação corporal, né? Vamos pensar essa oscilação como o corpo deslocando, né, para frente e para trás, para um lado e para o outro, tá? Vamos pensar assim por enquanto, né? Ela estaria aí em torno de 2 a 3 centímetros para cada lado, né? Nós chamamos de direção anteroposterior, aqui, né? E a direção médio-lateral. Então, vocês conseguem, com essa ferramenta, quantificar o controle postural, né? E, de novo, comparar ele com outros sujeitos, comparar antes e depois de uma intervenção, né? Mais ou menos com esse objetivo. E aí, bom, tem vários estudos mostrando aplicações, né? Vocês podem tirar várias informações, né, desse parâmetro de centro de pressão, que é o que vocês leem nos artigos. Então, sei lá, avaliar os sujeitos e medir a amplitude do centro de pressão. A amplitude é a diferença do máximo para o mínimo. Então, nessa figura, deixa eu limpar o slide, nessa figura aqui, por exemplo, a minha amplitude seria aqui, olha, isso tudo é a amplitude que o COP deslocou no anteroposterior. Depois eu tenho o meu comprimento. O comprimento é assim, o estabilograma, quando o sujeito está em pé, quando ele se desloca para frente, o estabilograma ele começa a desenhar aqui, ó. Foi para frente, foi para trás, foi para frente, foi para trás.
foi para um lado, foi para o outro, né? Então imagina que isso aqui é um cordãozinho, pronto, terminou, tá ali o cordão. Se vocês pegarem o ponto inicial e final dele e esticar, vocês vão ter o comprimento. Então o comprimento é um parâmetro também. Outro parâmetro é a velocidade, é o quão rápido esses deslocamentos estão acontecendo. Tá? Enfim, tem outros parâmetros aí também que são importantes. Por enquanto, vamos pensar em amplitude, comprimento e velocidade como parâmetros que são legais de vocês se aprofundarem. E aí essa ferramenta ela é muito usada nos estudos científicos, né? Porque não que a escala de Berg funciona, o apoio unipodal funciona, mas muitas vezes eles têm muitos fatores intervenientes, né? Tem muita variabilidade. Então essas medidas biomecânicas, embora também tenham variabilidade, às vezes nos ajudam, né, a ter um valor um pouco mais reprodutível, né? Então, por exemplo, aqui são duas situações, né? No gráfico de cima, uma postura quieta, no gráfico de baixo uma postura relaxada, uma posição relaxada como se estivesse esperando um ônibus, né? Então é natural do ser humano ter essa variabilidade. Então o problema é se essa variabilidade atingir níveis muito grandes e se tornar um fator de dificuldade para o corpo conseguir, né, dar as respostas musculares. E a gente usa isso na academia e na clínica, enfim, né, para estudar o movimento humano, por exemplo, para avaliar posturas de alunos e pacientes, para orientar a forma correta de executar exercícios, como eu falei, né, por uma base de apoio vocês podem variar, e principalmente para garantir segurança durante a execução de tarefas. E eu não coloquei aqui na lista, mas vocês também podem manipular a carga de trabalho, digamos assim, né, mudando as posturas, né? Então também tem um efeito fisiológico. Alguns exemplos eu já mencionei, né? Aqui está um exemplo que eu trouxe de uma aula anterior, vocês já lembram desse exercício, a gente já falou dele, né? Mas eu quero alertar vocês agora para outra coisa, não é a movimentação do ombro, mas é a base de apoio, né? Então, quanto mais afastados os pés estiverem aqui, a chance de eu melhorar a estabilidade aumenta, né? E tem alguns estudos interessantes, né, mostrando, por exemplo, que a força muscular contribui muito para o controle postural. Então, lembra, eu falei dos princípios de estabilidade e das entradas sensoriais, mas faz todo sentido. Se os meus músculos talvez tenham que gerar força para manter aquela postura, se eles tiverem melhor capacidade disso, vai ter um reflexo, né? Então, tem vários estudos, eu trouxe um exemplo aqui, mostrando a relação entre ganhos de força e melhoras da estabilidade. Assim como doenças que acabam afetando negativamente a força, causando, né, fraqueza muscular, como o DPOC, também estão associados à instabilidade, né, à dificuldade de manter posturas. E no final das contas, pessoal, esse conceito de equilíbrio é o que a gente leva no nosso dia a dia, né? Como a gente sempre fala, né, tudo é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de balanço entre os lados bom e ruim, vida pessoal e trabalho, né, exercício e recuperação. Então eu espero que eu tenha alertado vocês para alguns pontos importantes nessa aula e que isso ajude vocês a continuarem estudando essa temática e aprofundando um pouquinho mais em aulas específicas. Essas são as referências utilizadas e a gente segue para a aula 11. E aí, pessoal, é importante a gente lembrar que nós chegamos agora na metade do nosso curso. Então eu espero que esteja sendo bom para vocês o curso, que esteja ajudando, e eu vou sempre frisar isso, que vocês estejam cientes de que esse é um curso introdutório, né? Eu estou trazendo o conceito de uma maneira bastante amigável e acessível para todo mundo, mas vocês não podem deixar de continuar estudando e aprofundar um pouco mais. Na próxima aula nós vamos falar de cinemática e já vamos ver muitos exemplos aplicados no dia a dia de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão começar a gostar cada vez mais da biomecânica e quem sabe aí no futuro possam até se especializar na área, certo? Então, a gente se vê daqui a pouquinho mais na próxima aula.